Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Na aula de hoje, vamos resolver os exercícios sobre regra de Cramer que eu deixei para vocês treinarem na última aula. O primeiro exercício pede: resolva os sistemas lineares abaixo utilizando a regra de Cramer. No item A, primeiro passo, calcular o determinante da matriz incompleta do sistema. Matriz incompleta é aquela onde a primeira coluna tem os coeficientes da incógnita x, a segunda coluna os coeficientes da incógnita y e a terceira coluna os coeficientes da incógnita z. Calculando, então, através da regrinha de Sarros, eu obtenho o valor 12. Só para relembrar, regrinha de Sarros, copio as duas primeiras colunas, multiplico todos os elementos da diagonal principal e de suas paralelas e somo os resultados. Multiplico todos os elementos da diagonal secundária, de suas paralelas e somo os resultados. O determinante será dado pela diferença entre o valor obtido pelas diagonais principais menos o valor obtido pelas diagonais secundárias. 3 menos menos 9, menos com menos mais. 3 mais 9, 12. Chamaremos, então, de D este determinante, D igual a 12. Segundo passo, vou substituir a coluna dos coeficientes da incógnita x, primeira coluna, pelos termos independentes e vou calcular o determinante desta matriz que obtivemos. Usando a regrinha de Sarros, eu vou obter o valor 36. Logo, o dx vale 36. Terceiro passo, vou substituir agora a coluna dos coeficientes de y pelos termos independentes. Vou substituir, então, a segunda coluna por 12, 12 menos 16 e calcular o determinante da matriz obtida. O determinante, nesse caso, será dy, que vale 48. E vou fazer o mesmo procedimento na coluna que tem os coeficientes da incógnita z. Substituo a terceira coluna pelos termos independentes. E vou calcular o determinante desta matriz obtida. O determinante dz será, então, 60. Quinto passo. Para obter os valores das incógnitas x, y e z, eu pego os determinantes dx, dy e dz e divido pelo determinante d da matriz incompleta. Então, temos a incógnita x será 36 dividido por 12, 3. A incógnita y será dy dividido por d, 48 dividido por 12, 4. E a incógnita z será dz dividido por d, 60 dividido por 12, 5. E para finalizar, eu apresento o conjunto solução, que será a tripla ordenada 3, 4, 5. No item B, vamos lá. Calculando, então, o determinante da matriz incompleta do sistema. Primeira coluna, os coeficientes de x. Segunda coluna, os coeficientes de y. Terceira coluna, os coeficientes de z. Através da regra de Sarros, eu posso calcular esse determinante e ele chega no valor 15. Segundo passo, substituo a coluna dos coeficientes da incógnita x, primeira coluna, pelos termos independentes 8, 3
e 2. Utilizando a regra de Sarros, eu chego no valor 15 para o meu dx. O terceiro passo será substituir os coeficientes da incógnita y pelos termos independentes. Então, eu vou substituir a segunda coluna por 8, 3, 2. Aplicando a regra de Sarros, eu chego no valor 30, dy igual a 30. Em seguida, eu faço o mesmo procedimento na coluna onde eu tenho os coeficientes da incógnita z. Substituo por 8, 3, 2. Fazendo a regra de Sarros, eu chego no valor de 45. Então, dz igual a 45. O quinto passo é obter os valores das incógnitas. Eu divido dx, dy e dz pelo determinante da matriz incompleta. Então, x, o valor da incógnita x, será dado por dx dividido por d. 15 dividido por 15, 1. O valor da incógnita y será dado por dy dividido por d. 30 dividido por 15, 2. E o valor da incógnita z é dado por dz dividido por d. 45 dividido por 15, 3. E sempre finalizamos a resolução de um sistema apresentando o conjunto solução, que será a tripla ordenada 1, 2, 3. No item C, vamos começar calculando o determinante da matriz incompleta do sistema, aquela onde a primeira coluna tem os coeficientes da incógnita x, a segunda coluna tem os coeficientes da incógnita y e a terceira coluna os coeficientes da incógnita z. Utilizando a regra de Sarros, chegamos no valor menos 48. Agora vamos substituir a coluna dos coeficientes da incógnita x pelos termos independentes 18, 6 e menos 8 e calcular o chamado determinante dx. Através da regra de Sarros, eu chego no valor menos 96. Faremos a mesma coisa substituindo a coluna dos coeficientes da incógnita y, a segunda coluna, pelos meus termos independentes. E utilizando a regra de Sarros, eu calculo o valor deste determinante dy, que será menos 144. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento na terceira coluna, onde estão os coeficientes da incógnita z. Substituo pelos termos independentes, aplico a regra de Sarros e chego no valor do determinante dz, que será menos 96. Para calcular o valor das incógnitas x, y e z, eu divido respectivamente os determinantes dx, dy e dz pelo determinante da matriz incompleta. Então, para x teremos menos 96 dividido por menos 48, 2. Para y, teremos menos 144 dividido por menos 48, 3. E para z, teremos menos 96 dividido por menos 48, 2. E sempre encerramos o meu exercício apresentando o conjunto solução. Neste caso, a solução é a tripla ordenada 2, 3, 2. O segundo exercício é um probleminha. O primeiro passo é montar a matriz que está associada ao problema. Então vamos lá. Carlos e sua irmã Andréia foram com seu cachorro Bidu à farmácia de seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito, que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim, eles se pesaram 2 a 2,
e obtiveram as seguintes marcas. Carlos e o cão pesam juntos 87 quilos. Eu vou escrever essa informação da seguinte maneira. C, representando o peso do Carlos, mais B, representando o peso do cachorrinho Bidu, igual a 87. Carlos e Andréia pesam 123 quilogramas. Então, C, representando o peso do Carlos, mais A, representando o peso da Andréia, igual a 123. Andréia e Bidu pesam juntos 66 quilogramas. Vou representar como A, representando a Andréia, mais B, no lugar do peso do Bidu, igual a 66. Peço que você determine o peso de cada um deles. Observem que este sistema, ele não tem as suas equações com todas as incógnitas. Primeiro passo, eu vou ordenar e vou completar as 3 equações. Então, na primeira equação eu coloco 0 vezes o peso da Andréia, porque o peso da Andréia não apareceu nessa equação, mais o peso do Bidu, veja que eu estou colocando em ordem A, B, C, né? Vou inverter aqui. Mais o peso do Bidu, mais o peso do Carlos, igual a 87. A segunda equação eu também preciso ordenar. Vou colocar primeiro o peso da Andréia, depois 0 vezes o peso do Bidu, porque eu não tenho o peso do Bidu aqui, mais o peso do Carlos, igual a 123. E a última equação, ela já está ordenada, é só acrescentar 0 vezes o peso do Carlos, porque ele não está aqui nessa equação, igual a 66. Agora eu tenho um sistema que está completo e ordenado. Vou calcular o determinante da matriz incompleta do sistema. A primeira coluna terá os coeficientes da incógnita A. 0, 1, 1. A segunda coluna terá os coeficientes da minha incógnita B. 1, 0 e 1. E a terceira coluna terá os coeficientes da incógnita C. 1, 1 e 0. Posso fazer aqui a regra de Sarros e vou obter o valor 2 para a matriz incompleta do sistema. Agora vamos calcular dA. dA vou substituir pelos termos independentes a minha primeira coluna, que é a coluna dos coeficientes de A. Aplicando regrinha de Sarros, eu chego no valor de 102 para o meu dA. O determinante dB, eu substituo todos os coeficientes da segunda coluna, da coluna da incógnita B, pelos termos independentes e calculo o determinante dB, que seria 30. E por fim eu vou calcular dC. Substituo os valores dos coeficientes da incógnita C pelos termos independentes na terceira coluna e calculo dC, que será 144. Para encontrar os valores de A, B e C, nós dividimos, respectivamente, dA, dB e dC pelo determinante da matriz incompleta. Então, o valor de A será 102 dividido por 2, 51. A Andréia tem 51 quilos. Para encontrar o valor de B, vou dividir dB, que é 30, por D, que é 2, 15. Logo, o Bidu tem 15 quilogramas. E para encontrar o valor de C, eu divido DC, que é 144, por D, que é 2, obtendo 72. O Carlos tem 72 quilogramas. E não se esqueçam que todo problema deve apresentar uma resposta.
Aqui ele não pediu resolva o sistema, ele deu um problema, então eu preciso apresentar uma resposta. Andréia pesa 51 quilos, Bidu 15 quilos e o Carlos 72. O terceiro exercício também é um probleminha. Um clube promoveu um show de música popular brasileira, ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Sabendo que o preço do ingresso foi de R$ 10 e que cada sócio pagou metade deste valor, determine o número de sócios e não sócios que compareceram ao show. Então vamos primeiro montar meu sistema. Eu vou chamar a quantidade de sócios presentes de X e a quantidade de não sócios presentes eu vou chamar de Y. Se eu somar todos os sócios com todos os não sócios, eu tenho 200 pessoas que compareceram ao show. Como o sócio paga meia entrada, metade de 10, 5. Então, a quantidade de sócios vezes o valor de R$ 5, a quantidade de não sócios vezes o valor da entrada inteira, que é R$ 10, somando esses valores eu tenho o total arrecadado, R$ 1.400. Veja que este sistema ele é 2 por 2. Eu poderia resolver pelo método da adição, mas eu vou mostrar para vocês que mesmo os sistemas 2 por 2 podem ser resolvidos pela regra de Cramer. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso montar a matriz incompleta do sistema, onde a primeira coluna tem os coeficientes da incógnita x e a segunda coluna os coeficientes da incógnita y, e calcular o seu determinante. Determinante de matriz 2 por 2, só para relembrar, eu multiplico a diagonal principal, 1 vezes 10, 10. Multiplico a diagonal secundária, 1 vezes 5, 5. E subtraio da diagonal principal, que deu 10, a diagonal secundária, que deu 5. 10 menos 5, 5. E agora eu vou calcular dx. Substituo a coluna dos coeficientes de x, a primeira coluna, pelos termos independentes e calculo o resultado do determinante, 600. Agora eu vou calcular dy. Substituo a segunda coluna, onde estavam os coeficientes da incógnita y, pelos termos independentes. E calculo o valor do determinante dy, 400. O valor de x será dado por dx, 600, dividido por d, 5, 120. E o valor de y será dado por dy dividido por d, 400 dividido por 5, 80. Logo, o valor de x, ou seja, a quantidade de sócios, 120. E o valor de y, ou seja, a quantidade de não sócios, 80. Como é um problema, eu vou apresentar a resposta. No show estavam presentes 120 sócios e 80 não sócios. O quarto problema diz: se o terno x, y, z é a solução do sistema abaixo, calcule 3 vezes x mais 5 vezes y mais 4 vezes z. Primeiro passo para resolver este sistema é completar e ordenar as equações. Então vamos lá. Na primeira equação eu não tinha o y, vou acrescentar 0y. A segunda equação está completa e na terceira eu preciso acrescentar o x que não aparece, 0x. Vou escrever a matriz incompleta do sistema, primeira coluna, coeficientes do termo em x. Segunda coluna, coeficientes da incógnita y.
E a terceira coluna, os coeficientes da incógnita z. Calculando o determinante da matriz incompleta usando a regrinha de Sarros, eu obtenho o valor menos 7. Vou calcular agora dx. Substituo a coluna onde eu tenho os coeficientes da incógnita x, a minha primeira coluna, pelos termos independentes. Calculando o determinante dx, eu chego no valor 14. Vou calcular agora dy. Substituo a segunda coluna, que é a coluna dos coeficientes em y, pelos termos independentes. E calculo o determinante dy, que será 7. Por fim, vou calcular dz. dz eu calculo substituindo a terceira coluna, que é a coluna dos coeficientes de z, pelos termos independentes. O valor de dz será menos 7. O valor de x é dado por dx, que é 14, dividido por d, menos 7, que vai dar menos 2. O y é dado por dy, que é 7, dividido por d, que é menos 7. 7 dividido por menos 7, menos 1. E o z será dado por dz dividido por d, menos 7 divide por menos 7, 1. O problema pediu para calcular 3 vezes x mais 5 vezes y, mais 4 vezes z. Então, eu tenho 3 vezes menos 2, que dá menos 6. 5 vezes menos 1, que dá menos 5. E 4 vezes 1, 4. Menos 6 com menos 5 mais 4, menos 7. Logo, a alternativa correta será a alternativa B. E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!